gols no segundo tempo, que o Figueirense foi bem mais apático do que no primeiro, por exemplo. O que aconteceu para o Figueirense não ter saído com resultado positivo hoje? Em princípio, quando nós fizemos o 2-0, nós tínhamos que ter levado esse 2-0 para o vestiário, né? Nós tomamos o gol ali num lance infantil, que acabou culminando com o gol e, infelizmente, trouxemos o América de volta para o jogo, né? Aí no segundo tempo, nós, claro, jogando com o perigo eminente do gol, a gente atacando, mas buscando estar um pouco mais equilibrado para não sofrer com os contragolpes. E acabamos no final aí tomando o gol e pagando o preço alto. Doutor, o torcedor reclamou, principalmente você ouviu ali, sobre as tuas modificações, principalmente a saída do Lins e, no caso, você tirou um velocista e colocou outro. Por que não o Maurício? Por que não jogar com dois? Porque o Lins era para ter saído no intervalo. O doutor me comunicou que ele estava com um problema no posterior no intervalo e a gente arrastou todo aquele tempo ainda para tirá-lo. E o Calcaia também, a substituição foi por lesão muscular. Então, na verdade, das 3, eu só fiz uma por opção e 2 por problemas médicos. Uma para prevenir a lesão do Lins e não perder ele para toda a competição. E a outra do Calcaia, que acabou se lesionando. Então, fica complicado ali. Próximo. Segue aqui a coletiva. Tuca, não tem vida fácil, né? O dever de casa não foi cumprido e agora é buscar esses pontos num jogo que você já conhece muito bem, um adversário difícil, não importa onde o Flamengo joga, arrasta muita gente, esse jogo em São Paulo. Verdade, mas nenhuma partida vai ser tranquila, né? Como eu falei, essa caminhada, faltando esse número de jogos e buscando sair da zona, claro que ela é dolorida, ela é complicada, e a gente acabou somando um ponto hoje que não era o ideal. Claro que a gente queria buscar os 3, mas somamos um. Então nós temos que agora buscar fazer um grande jogo no domingo, sabendo que é uma partida duríssima, e aí ter uma semana para recuperar, para trabalhar. Os problemas estão aparecendo de lesão, de problemas musculares, e claro que acaba te tolhindo as alterações quando você tem que fazer 2 nas situações que a gente acabou tendo que fazer hoje. Eu entendo a torcida não é obrigada a saber os problemas que a gente tem ali internamente, mas o Lins relatou no intervalo já, o doutor falou comigo do incômodo, e minha ideia era levar ali 10, 15 minutos para depois tentar um jogador para fazer a transição em velocidade, que é o Rafael Silva ali na função. A gente tentou isso, mas hoje as substituições também não acabaram surtindo, não surtiram efeito. Ô Tuca, tu acha que talvez esse modelo de jogo aí que você tem adotado, talvez tenha que mudar, talvez tenha que buscar outras opções? Qual foi o modelo de jogo que eu adotei hoje? Esse modelo de jogo no 4-4-2, com 2 atacantes, um centroavante, sempre antes era o Rafael. Mas a gente variou durante o jogo bastante. O Ferrugem jogou como extremo. Se você lembrar o lance do pênalti, foi uma jogada de beirada do Ferrugem e o Ayrton virando volante. A gente tem, na hora de jogar, a gente está descaracterizando as linhas sempre. Então não tem um modelo enlatado, a gente não está jogando. E outra, o volume que a gente teve no primeiro tempo e o quanto a gente criou, mostra que a gente não foi uma equipe defensiva. Agora, você jogando dentro da tua casa, precisando dos 3 pontos, ganhando de 2-0, você toma o gol, claro que você vai se expor menos em função do risco de você tomar o segundo. E aí a gente acabou, até de forma inconsciente dentro do campo, os próprios jogadores tomando um pouco mais de cuidado com as ações. E aí você acaba não tendo tanta desenvoltura na hora de atacar como a gente teve no primeiro tempo. Ô Tuca, hoje você ouviu, principalmente na substituição ali do Lins, né, quando saiu, torcedor te vaiando um pouquinho, pegando um pouquinho no teu pé, na saída de campo também. Queria que você falasse sobre essa cobrança da torcida, né, até pelos resultados ruins, teve até protesto do torcedor aqui fora. E se você me permite fazer uma segunda pergunta, que a gente ouviu de alguns jogadores na saída de campo, o Figueirense, quando tem a oportunidade de deixar para trás esses adversários diretos, acaba se complicando mais do que com adversários que estão na parte de cima da tabela. Tem alguma explicação para isso, Tuca? A primeira pergunta à toa, como eu falei, a torcida não... Eu respeito qualquer manifestação da torcida, ela não tem obrigação de saber os problemas que a gente tem. O Lins, como eu te disse, o doutor me relatou que o Lins estava com um incômodo no posterior, muito pior do que o que ele começou o jogo no intervalo. Então o risco de perder o Lins para toda a competição com uma lesão grau 2, grau 3 era iminente. Então a gente tentou arrastar ao máximo isso, e quando ele abafou, ele fica muito mais suscetível à lesão em função do problema que ele estava tendo, e a alteração foi feita por isso. Na tua segunda colocação, todos os jogos são difíceis, cara. Então, claro que talvez em função
da colocação do América a gente coloque como uma obrigação de ganhar de qualquer forma. Mas a gente sabe da dificuldade do jogo, eu pontuei isso antes. O América, depois da chegada do Anderson, é outra equipe. E os resultados do América, mesmo o empate contra a Ponte, mostram isso. Então eu acho que a gente fez 40 minutos hoje de um jogo muito efetivo, muito eficiente, e a gente acabou trazendo o América para o jogo no lance infantil, a gente trouxe o América de volta para o jogo, e aí a gente acabou tendo que, não podendo soltar tanto como a gente soltaria se a gente tivesse com 2-0, que era mais tranquilo de ser administrado. Você acha que o Figueirense, Tuca, pelo que aconteceu ontem, a liberação do Carlos Alberto, o Figueirense perdeu o foco, e só se falava da saída do Carlos Alberto, da lesão do Rafael Moura. E já que eu só tenho direito a fazer mais uma pergunta, eu vou fazer 2 em 1, tá? Sobre essa questão. Terminando aí o prazo de inscrição, vários jogadores lesionados. Você pediu reforço, chegam reforços? Primeiro, com relação ao foco, de maneira nenhuma, cara. Como eu disse, eu acho que a gente fez 40 minutos do primeiro tempo quase que perfeitos. A gente conseguiu pressionar, a gente conseguiu ter posse, a gente pisou bastante nas beiradas da equipe adversária, fez os 2 gols. Só que aí, claro, quando você erra da forma que a gente errou, a gente acabou saindo do jogo no final do primeiro tempo, acabamos propiciando 2, 3 contra-ataques no final ali, que era a hora da gente manter a posse e ter um pouco de tranquilidade. E depois, no segundo tempo, a gente voltou com 2-1, que para a equipe do América, que está jogando tranquila, sem peso nenhum, qualquer resultado não tem problema. Então eles soltaram e vieram para o jogo. E nós tentando controlar o marcador. E isso aumenta a tua responsabilidade e faz você arriscar menos. E foi o que aconteceu. E aí a gente acabou nas escapadas não fazendo o terceiro gol e tomando numa infelicidade ali no lance de beirada, que a bola acabou caindo entre o Pedroso e o nosso zagueiro, e ele acabou se antecipando ali fazendo o gol e acabou custando aí 2 pontos para nós que são muito importantes. Contratações e reforços, para terminar agora. A gente está conversando bastante, mas não é fácil contratar nesse momento. E para nós, qualquer contratação que a gente venha fazer, a gente precisa de jogador que esteja em atividade e pronto para jogar. E os caras que estão em evidência hoje, principalmente na Série B do Brasileiro, não são liberados. Ou os times estão brigando por acesso, ou estão brigando por permanência, e não é complicado você ter os jogadores. Mas não está faltando esforços, não. A diretoria já tentou várias situações, mas não é fácil nesse momento. E para nós também, trazer por trazer não adianta. A gente precisa de realmente jogadores que cheguem em condição de nos ajudar. Obrigado. Valeu, foi o final da entrevista coletiva do